Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, você está no canal Vasco Mania, seja muito bem-vindo. Aqui você vai estar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco, então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um seu comentário, que isso ajuda muito o canal a desenvolver. E sem enrolação, vamos começar, né, com a vitória que o Vasco teve ontem sobre o Madureira. O Vasco jogou muito bem o segundo tempo. Já o primeiro tempo foi um time muito misto, né? Que o Ramon Dias colocou um time praticamente que reserva. O time não se saiu muito bem no primeiro tempo porque não estava o time acostumado a jogar junto, porque tinha jogadores que estavam jogando lá no Uruguai e jogadores que estavam aqui no Brasil, né, jogando o Carioca. Aí o Ramon Dias colocou o time misto, não foi bem. Inclusive, minha opinião, foi muito mal o primeiro tempo. Um time sem criatividade, um time sem velocidade. Praticamente nenhuma jogada perigosa. Teve só uma só, que foi com o Ryan, que pegou uma bola que sobrou, né, e chutou para fora. Mas praticamente foi só uma oportunidade que o Vasco teve no primeiro tempo todinho. Inclusive, o Vasco saiu sendo vaiado, né, pela torcida no primeiro tempo. Já o segundo tempo, o Vasco começou com 3 alterações. O Ramon Dias colocou o Paê, Serginho e Jair. E com essas 3 mudanças, o Vasco já se transformou em outro time, já deu outra cara pro Vasco, conseguindo furar a defesa do Madureira várias vezes e, consequentemente, fazendo 2 gols em cima do Madureira. Então o Vasco realmente mostrou que com o time titular é um time muito forte para essa temporada. Ontem o Medel e o Paê não foram selecionados para o jogo, né? Eles foram poupados pelo treinador Ramon Dias. E tem uma especulação muito grande sobre a saída, né, ou a renovação do Orediano. Também ele não foi selecionado. Inclusive foi confirmado, né, que o Orediano não vai mais fazer parte do time do Vasco para essa temporada. Ele realmente quer sair. Inclusive o Ramon Dias, em uma entrevista, ele falou que perguntou, né, se o Orediano queria entrar no barco, se ele queria estar com o time do Vasco, e ele disse que não queria. Então o Ramon Dias entregou na mão da diretoria do Vasco para que resolvesse o destino do Orediano. Vou trazer para vocês agora aqui as últimas notícias sobre o Verratti, né, se ele vai ficar no Vasco ou não. Então, assim, o Verratti é uma peça muito importante para o Vasco. Foi um dos principais jogadores que ajudou o Vasco a se manter na primeira divisão para essa temporada 2024. Então, assim, ele quer renovar, só que ele quer também um aumento salarial, ele quer ser um pouco mais valorizado financeiramente, até mesmo pelo o que ele entregou e também pela idade dele, né? Já tem 35 anos, ele quer fazer o pezinho de meia dele antes de se aposentar. Então ele entrou em contato com a diretoria do Vasco, né? Sendo que o contrato dele ainda vai até a metade do ano que vem, mas ele já entrou logo para renovar e ainda está em negociações. A renovação dele travou um pouco, né, essa semana, por causa do aumento que ele pediu, mas tem outros times também que tá tentando arrancar ele do Vasco. Inclusive um desses times é o Grêmio, e eu vou deixar vocês agora informados sobre tudo isso. O Piton, o Medel, o Verratti não foram nem relacionados, né? O Orediano falou que realmente quer sair do Vasco, poderia ter sido opção, fez 2 boas partidas, né, no começo do Campeonato Carioca, mas parece que não está disposto a ficar realmente. O torcedor do Vasco está um pouco tenso, a gente até não falou sobre isso na transmissão, porque está mais no campo da especulação, do não é, com a situação do Verratti, né? Que se fala, vários meios falam da possibilidade de o Grêmio oferecer multa rescisória, que a multa não seria tão alta, estaria em torno de 6 milhões de reais, e que estaria ao alcance do mercado se oferecer alguma coisa pro Verratti, que está tentando um reajuste no Vasco, porque ele tem contrato até a metade do ano que vem. Pessoal, o que me tranquiliza um pouco sobre a saída ou não do Verratti do Vasco é que, com certeza, para o jogador sair, ele tem também que aceitar a outra proposta. Então, mesmo que o Grêmio faça uma proposta ou outro time, o Verratti ele quer ficar no Vasco. Então, se o Vasco chegar a um acordo salarial com ele, então eu acredito que ele não vai sair. Bora continuar. Seria para o Grêmio uma contratação espetacular. Nunca será, nada será no nível
né? Ó, a pedida dele, a gente está vendo a notícia agora, deu uma travada. O problema não é travar isso, o problema é você chamar o mercado. Já está vindo proposta do Paraguai, de outros países vem também. Ele é um cara muito visado. Tomara que a 777 tenha essa sensibilidade de bancar um cara que é quase um ídolo já do Vasco, né? E que foi muito fundamental, né, no final da última temporada. Falei agora, as jogadas passavam muito pelos cruzamentos que visavam o Verratti na área. E é natural que o torcedor esteja, né, Alex, nessa tensão, um perigo, não sei se iminente, mas com uma possibilidade de perder um jogador que foi tão importante quanto ele. Para você ver o Grêmio vir atrás do Verratti, você tem noção que o mercado não oferece esse tipo de jogador de qualquer maneira. Então o que ele fez no Vasco, naturalmente, ele está valorizado. Eu até acredito que o Alexandre Matos, com a visão que ele tem, o Alexandre Matos sempre foi muito dinâmico, muito prático. Para ele não é o problema de reconhecer, eu acredito, a questão do Verratti, porque é importantíssimo nesse sistema. E o problema não é, de repente, você jogar com mais básico. O ano passado, o Vasco jogou muito mais tenso, então teve, lógico, muito mais cruzamentos, até porque tinha esse cara lá para resolver. Só que hoje você tendo um Payet com essa condição por dentro e, de repente, recuperando o Jair, que eu acho um jogador importantíssimo, e eu também procurei prestar atenção na entrada dele, e tomara que ele tome essa consciência que ele realmente pode ser mais importante para esse jogo mais combinado, mais aproximado, para poder facilitar e ajudar, seja com 3 volantes ou 2 volantes e o Payet, mas o Verratti não é só a bola de cruzamentos, aqui ele participa no sentido de marcar, de posicionamento, de escorar uma bola, ele tem muita competência, é uma pena que ele chegou tão tarde aqui para o Brasil, vamos dizer. Mas se eu fosse o Vasco, obviamente, não perderia a oportunidade de contar com um jogador desse, até porque não se encontra facilmente. E naturalmente, né, Gonza, já está no imaginário do torcedor ver mais dessa dupla que viu, e aí de novo, né, a gente falou muito da questão física do Payet no ano passado, então a expectativa naturalmente ela aumenta nessa temporada, sabendo que ele está numa forma física muito melhor, então de ver essa dupla Payet e Verratti serem fundamentais para o elenco nessa temporada, né? Camila, porque eles foram brilhantes de certa maneira, pelo menos para o objetivo que o Vasco tinha na temporada, né, a partir da chegada do Ramon Dias, que era livrar o time do rebaixamento, né? Então eles foram bem conseguindo o objetivo, mas em condições adversas. O Verratti, com essa pressão, esse aspecto muito importante trazido, enfim, para esse debate, porque se o Vasco cruzava muita bola na área, ele tinha a obrigação de fazer o gol, e ele foi lá e conferiu. O Alex foi perfeito nessa análise. E o Payet é a questão do peso, né? Para quem está em casa, experimenta fazer uma experiência, são 8 quilos, pega 4 sacos de 1 quilo cada um, bota um no ombro aqui e outros 4 no ombro aqui e vai jogar bola. É difícil, aí depois faz isso e depois tira. Você vê que é outra situação. E nisso ele tem o ganho de massa magra, que potencializa todos os movimentos dele, além dele ficar mais leve, né? Sem dúvida. Então, se em condições adversas eles conseguiram render ali, conseguiram tirar o Vasco de onde estava, com o começo de temporada em condições favoráveis, eles têm tudo para manter essa idolatria da torcida e serem úteis para a campanha do Vasco. Então, tô com o Alex, o Vasco tem que fazer, a 777 tem que segurar o jogar Verratti. Onde se sente bem, né, Paulinho? Puxa vida, ele já tá em casa, né, cara? Tá à vontade, fica melhor ainda. Você vai perder um jogador como ele, você vai ter que buscar um outro. E aí, outro que vai gastar, tem que se adaptar, ele já tá ali, já tá com tudo na mão. Agora, pessoal, vamos continuar aqui com a nova notícia, né? Sobre o Verratti, né? Praticamente já está descartado a saída dele. Vamos conferir aqui. Com tudo na mão. Eu falei aqui sobre Verratti, né, que ontem foi poupado. Além do Verratti, o Piton também foi poupado, o Medel, enfim. Mas o assunto agora é Verratti, porque desde ontem, né, vem o assunto aí de que o Grêmio quer tirar o Verratti do Vasco, que o Grêmio tem a intenção, né, de contratar o atacante do Vasco, que está em processo de renovação com o Vasco da Gama, né? Lembrando que o contrato dele é até o meio de 2025, então assim, não é também tão fácil o Grêmio chegar e tirar o Verratti do Vasco, não. Tem multa contratual, o contrato tem que ser cumprido. Quer levar? Paga a multa. Mas a tendência é que o Verratti fique no Vasco da Gama, né? Como eu disse, ele tem contrato até o meio de 2025 e está atraindo interesses aí de outros clubes do futebol brasileiro. E segundo o seu agente Hernan Bernadello,
Neste momento, a prioridade dele e do Verratti é estender o seu contrato com o Vasco da Gama e ter ali uma valorização salarial. Ainda de acordo com o empresário do Verratti, ele deu uma entrevista à ESPN, de acordo com ele, até o momento não houve uma procura do Grêmio, né, pelo Verratti. Então, o que estava sendo noticiado aí, que o Grêmio ia fechar com o Verratti, etc e tal, o empresário do Verratti negou essa informação. Vou abrir aspas aqui para o que disse o empresário do jogador. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco. É a sua prioridade. Por isso ele quer assinar a renovação. Já está tudo certo, mas o Vasco ainda não apareceu para sacramentar o negócio. Falamos pela última vez há uma semana e estava tudo ok. Agora estamos apenas esperando o Vasco. Fecha aspas. Então uma situação que está praticamente resolvida, né? A renovação contratual do Pablo Verratti. Ontem o Alexandre Matos também disse que a chance do Verratti sair do Vasco é 0. Então o torcedor pode ficar mais tranquilo em relação a essa situação do Pablo Verratti. Pronto, tá aí, pessoal, informação em dose dupla, né? Do Vasco sobre Verratti. Essa última informação aí foi do Juninho, né? Que ele tem um canal também aqui no YouTube, canal Machão Vascaíno. Então, assim, vão lá curtir também o canal do rapaz, que é muito bom. Bem, pessoal, essas são as informações até agora sobre o Vasco no dia de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o comentário que você achou aí da permanência do Verratti no Vasco. Se vocês aprovam ou não que o Vasco renove por mais tempo, né? Essa foi nossa segunda edição de hoje e ainda hoje vamos trazer mais uma edição com as últimas notícias do Vasco. Então até mais tarde, fica com Deus, fui!